Hoje, Direito e Justiça em Foco aborda um tema de grande interesse aos advogados e, claro, à sociedade, que espera ser bem representada por esta respeitável classe. Vamos falar sobre o direito na mídia. Para esse assunto, convidamos o advogado e jornalista Walter Cilioni. Ele é vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa e tem uma empresa especializada em assessoria de comunicação para advogados. É o momento certo para você anotar as preciosas dicas que ele certamente vai nos passar. Hoje, Direito e Justiça em Foco tem a honra de receber excelente jornalista. Trata-se do doutor Walter Cilioni. Quem não conhece, quem já não ouviu falar desse nome? Esse é o filho, mas o pai nós conhecemos de longa data. E eu, nesse momento, tenho a honra de prestar minha homenagem a seu pai, querido Walter Cilioni. Como vai? Tá bom? Tudo bom, desembargador. Presto essa homenagem pelo fato de que eu o conheci, né, e você está hoje aqui representando também seu pai, se você me permite. Claro, a gente fica emocionado, né, desembargador, com uma apresentação dessa, né? Mas é muito pouco, é muito pouco, aliás, esta apresentação tratando-se de Walter Cilioni. Eu acho que é pouco para estar perto do senhor, é muita coisa estar perto do senhor aqui nesse programa. Porque esse trabalho que o senhor faz, enfrentando, sendo magistrado, sendo um dos excelentes advogados numa gestão e num governo que era um governo já mais difícil, a gestão do Dr. Rubens, da OAB, e depois, eu não lembro qual é o presidente do Tribunal de Justiça, enfim, construindo um tribunal que hoje ele é exemplo de um país, é exemplo de comunicação, de informação, prestando essa informação de mão dupla, é o que mais me deixa satisfeito. Eu agradeço a sua lembrança e a sua generosidade também. Mas, Walter, hoje quem manda aqui nesse programa é você. O telespectador, ele está esperando que você fale. Muito bem, eu gostaria que você, então, falasse sobre a sua trajetória, por gentileza. Fale para esta Câmara. Bom, desembargador, eu comecei no Instituto dos Advogados de São Paulo, pelas mãos do Dr. Rubens Aprovado Machado, na época que a gente trabalhava na Rádio Gazeta, o Dr. Rubens, que também foi secretário de Justiça, ele chamou para cuidar da comunicação do Instituto. Uma comunicação que tinha nas mãos naquela época o Carlos Seneviva e o Walter Seneviva, que é grande jurista e também advogado, e é ali que eu começo a entender como é que funciona o que é direito e dever, né? Como é que a gente trabalharia a informação. Novo num país que saiu da questão da ditadura e ficava num tempo, numa situação morna dos jovens. 1979 para 80, quase ninguém mais sabia o que era ter cidadania. É verdade. Não existia internet, desembargador, não existia as redações, para vocês entenderem, era feito com papel, as pautas, e tudo que se via pela televisão era em 5 ou 6 canais. Então a gente começa ali um trabalho orientado por vocês, porque lembro que na época também o senhor estava no Instituto, como a gente conversou aqui antes. É verdade. Para dizer para a população e para a mídia, que faz esse caminho para chegar à população, o que seria o certo em algumas situações pela vista da Constituição. Então é aí que a gente começa a trabalhar. Muito bem, mas você também, você é um grande jornalista e você tem uma disponibilidade nesse ramo, não é? E eu gostaria que você falasse a respeito. Como jornalista. Como jornalista. Hoje é o dia que eu vou ter aqui. Olha, como jornalista, eu primeiro aprendi com o papai e com a mamãe, que o senhor estava falando nós ali. Estamos recordando aqui. Graças a Deus, eu comecei minha vida dentro
conhecendo como é que é televisão e jornal dentro da Record. Eu andava ali na Avenida Miruna, né, correndo para lá e para cá, com 8 ou 9 anos, e já vi o papai fazendo o radiatro, o grande Teatro Record, e a mamãe também participando do jornalismo. E ali começa. A gente já separava disco para ir para a discoteca, para fazer a montagem das novelas e tal, e depois fui trabalhar no grupo do Roberto, do seu Roberto, que é diretor da TV Mulher, que hoje também se ligou à Record, né? E passei por Jovem Pan, Gazeta, SBT, enfim. Eu acho que só não fui da Globo, né? Mas jornais, Gazeta Mercantil e alguns jornais mais técnicos depois, né? Certo. E você, a sua especialidade? Quer dizer, o jornalista abrange tudo, todos os momentos do cotidiano, não é verdade? Uhum. Mas você hoje, atualmente, dentro do jornalismo, você atua em que setor? Rádio, televisão? Então, hoje, vou fazer um histórico, acho que aí vale até essa balança aqui, né, entre direito e comunicação. Desde aquela época do Instituto, a gente tinha que transportar a informação jurídica. E para entender como é que trabalhava isso, precisava ler o que estava colocado ali, Claro. sei lá, lei de imprensa, enfim, lei de custas e tal, e transportar isso para todos os veículos. Então eu comecei a minha carreira como jornalista, antes até de terminar a faculdade, fazendo assessoria de imprensa, né? Seria o porta-voz americano, né, de uma instituição como o Instituto dos Advogados de São Paulo. Então a gente tinha que tratar e falar com todas as redações de rádio, televisão, do jornal, que era mais onde a gente acessava mais. Uhum. E aí você vai construindo um caminho de jornalista especializado nessa área jurídica, que é para você poder trabalhar com a entidade e ser esse porta-voz. Então, fazendo esse caminho, em mais ou menos nos anos de 98, 99, a gente cuidou das campanhas da OAB. Certo. Né? Passei as 4 ou 5 campanhas até essa atual. E a gente se especializa em comunicar também pela televisão, com um programa que foi apresentado pela Glaucia Graeb, produzido até pelo Hélio Ansaldo, dirigido pelo Hélio e pela minha mãe, que era o Questão de Justiça. E aí a gente vai começando a falar de direito e cidadania na televisão, mas sempre com esse foco. Mostrar para o cidadão o que ele tinha, o caminho que ele tinha, o que estava acontecendo no factual, o que precisava ser melhorado, às vezes explicar para ele como é que funcionava o processo, pela voz de advogados e de magistrados como o senhor. Então, na verdade, só fazia o meio de campo. Muito bem. Agora, eu vou fazer uma pergunta a você, você vai responder, que já sei qual é a resposta, mas o telespectador não sabe. Jornalismo ou advocacia? Quais das paixões que falam mais alto dentro de você? Primeiro, depois que a gente conversa aqui antes, de conhecer uma figura que nem o senhor, não há por que não ter paixão pelo direito, né? O direito é essa questão de você ter uma constituição, de você poder dizer um caminho melhor para a população. Isso é pela boca do magistrado, pelo pensamento do advogado, pela ação conjunta entre eles e a justiça. Mas o jornalismo está no meu sangue. Eu sei. Né? Então, só foi uma porta, porque, na verdade, acho que as duas coisas são uma só, desembargador. A gente tem, como jornalista, a responsabilidade de passar a informação correta, né? de ter lastro na nossa informação. E o advogado é o melhor caminho para essa situação. Ele sabe exatamente o que a população tem que realizar, por que o governo tem que tratar aquilo daquela forma e como é que a justiça anda. Então, só foi uma união. Só que eu sou jornalista por natureza. Muito bem. Você percebe, telespectador, a responsabilidade de um homem quando ele atinge um grau bastante elevado dentro de si e tenta e passa para a população, não é? Através da cidadania, é óbvio, não é? Aquilo que ele conhece, mas com bastante responsabilidade, como eu disse anteriormente. Este é o doutor Walter Sirioni, que vem aqui com muita transparência conversar conosco. Quer dizer, conosco, eu digo com você, telespectador. Isso é muito bonito, viu, Walter?
você vir aqui dessa forma e lembrar o tempo que você teve maior experiência em sua vida, que é o tempo que você passou com seus familiares. Porque nós não podemos esquecer os nossos familiares, aqueles que dão a gente, não é, a sustentabilidade para que a gente possa enfrentar esta vida cada vez mais difícil, não é? Eu vou lembrar o que o Newton Flora, desembargador, falou, que é um dos maiores jornalistas que ainda a gente pode ver em numa rede de televisão e está trabalhando ainda. O Newton também está com os seus tempos já de jornalismo, mas ele fala que a gente só sabe para onde vai sabendo de onde vem, né? Olha que bonito. Eu faço questão porque eu acho que um tempo, que nem o senhor, que trabalhou também, porque o direito tem isso, né? A gente só estava falando de sustentação oral, não é só ser artista, tem que ter vocação para poder expressar o que sente. É verdade. Né? E se a gente sabe colocar isso de uma forma correta, quem está vendo ali do outro lado vai entender o caminho correto que tem que fazer. Né? A gente estava comentando aqui, eu estava falando com o Chan, que eu tenho um pouco de medo dessas notícias repetitivas. Né? É verdade. Que é uma situação terrível isso. Né? Eu queria então que você informasse ao telespectador aquilo que você acaba de dizer. São notícias repetitivas. Preste bem atenção. Eu gostaria que você esmiuçasse. Posso? Né? Por favor. Ah, que bom. Por favor. Eu acho o seguinte, a gente que estudou jornalismo, né, e que quer ver um mundo melhor, você passa, até vinha no carro comentando, às vezes você passa repetindo coisas que você tem vontade que sejam realizadas, que do seu dia a dia você tem está ansioso que aquilo ande, então você repete aquela informação várias vezes, de forma às vezes negativa. Seja o sujeito que tem um problema aí com problema bancário, seja um sujeito que tem um problema com família e tal. O que acontece no nosso jornalismo hoje? Com essa difusão que se tem da internet, né? E eu sinto uma falta do lastro de lá de trás. Jornalismo antigo, você fazia com notícia factual, uma coisa rápida, coisa boa. O rádio falava aquilo, podia até repetir, mas ele não repetia várias vezes. Hoje você escuta de manhã que determinado assunto caiu. Vamos falar agora do tema hoje, que é a questão da escola. Não deixa de ser uma coisa séria, desembargador. Claro que é. E aí a gente vai esbarrar até... É seríssimo, mas a gente vai esbarrar até no direito nesse lado. Mas se você repetir N vezes aquele assunto, 5, 6 vezes, eu falava com o diretor de jornalismo, será que você também não aguça a cabeça daquela outra pessoa que não está preparada até para escutar aquilo e fazer o mesmo crime? Aí me disseram, não, mas é que antes, no passado, não se falava. Não se falava ou se está reproduzindo. É uma PG isso aí. Você tem que ter uma certa responsabilidade para divulgar isso. O senhor, agora eu vou inverter, posso? Pode. O senhor, como magistrado, antes de finalizar um caso, será que é importante você ficar falando daquilo antes? Às vezes está no inquérito policial e você nem terminou e já estão comentando, estão falando. É uma técnica especial nesse sentido. E você tem toda a razão, doutor Walter, porque é assim que se procede mesmo. É a responsabilidade que a gente coloca em primeiríssimo lugar, como manchete, uma manchete, em caixa alta, que se diz, né? Caixa alta. Caixa alta. Qual o lead hoje, né? Responsabilidade. Isso é muito importante, muito importante. E eu parabenizo você por pensar assim, porque é um jornalista que nós temos que, como dizem por aí agora, entre aspas, né, vamos tirar o chapéu, né, porque é a informação correta, é a informação que ele traz de uma forma insofismável, de uma forma que não para atingir, não é, e modificar talvez a sensibilidade do telespectador, não, é para informar somente. É isso. É isso, é informar. É a informação que é importante. É aquele que você aprende na faculdade, aí quem é estudante de jornalismo, mas você tem que ter uma pauta adequada, você tem que ter uma fonte, você preserva a fonte. Você escuta muito falar isso, preservar a fonte. A fonte não é só a fonte que está ali, quem você faz a pergunta. Claro. A fonte é aquilo que você sente naquela hora que está fazendo a sua reportagem, a sua fonte de essência. Eu queria colocar aqui para o desembargador que o último trabalho que a gente fez foi com relação... Eu fui trabalhar para a Cruz Vermelha, na tragédia do Rio de Janeiro, levei uma equipe inteira lá e tinham dois lados. Primeiro, a situação de informar e formar a população. Eram 5 cidades totalmente devassadas. O que acontece?
tinha doença. As cidades estavam acabadas. Eu vi gente que já foi, inclusive a gente passou na televisão. Eu cheguei em casas onde ainda tinham tinham pessoas que estavam mortas, enfim. Mas a responsabilidade da informação, de como tratar aquilo, se eu só ficasse noticiando, mostrando um pedaço daquilo outro, tal, aquilo podia afastar a pessoa de voltar a morar naquela cidade, acabar com ânimo à vida. Então a gente procurou relatar o que aconteceu de sério, mas não fazer uma situação de trazer audiência. Não é isso, a gente tem que tratar com respeito à vida do próximo. E se você acaba com a imagem daquele lugar, como se foi do Rio de Janeiro, quem vai morar numa cidade onde morreram, sei lá, 200, 300 pessoas? O que adianta você também mostrar aquilo repetitivas vezes? Não adianta nada. 2 ou 3 vezes e uma boa comunicação, acho que iriam ajudar bastante na questão, por exemplo, de um governo, da população tomar consciência que aqueles procedimentos precisavam ser mudados. Eu entendi, e o telespectador também entendeu, que essa responsabilidade, tratar o fato, não é, como um fato a ser informado e não tratar o fato como um fato a ser informado com sensacionalismo. Exatamente. Exatamente. Essa é a função, não é, a função do jornalista. Eu quero lembrar aqui, não é, um grande pensador, 400 anos antes de Cristo, Aristóteles, ele dizia: a função de um citarista é tocar cítara, e a de um bom citarista é tocá-la bem. Olha só que maravilha. Serve para tudo. Serve para tudo. Entendeu? A função de um jornalista, não é ser jornalista, mas, por outro lado, é de ser um bom jornalista. Com Não é verdade? certeza. E o bom jornalista aqui está, não é? Na nossa presença, e hoje sendo levado para vocês. Mas eu vou agora chamar um pequeno intervalo e no próximo bloco nós vamos continuar com esta agradabilíssima conversa. Até já, aguarde. Sentimentos. Sei que andamos no tempo do faz falta. Faz falta a amizade, a boa leitura. Faz falta um sorriso de criança. Faz falta até um sorriso senil quando brota gentil, num tempo em que, pela lógica da vida, já não temos tanto a esperar. Sentimentos fazem falta. Sentimentos para dividir, multiplicar, compartilhar. Somos tão acostumados às mesmas velhas trilhas que sabotamos sentimentos de forma quase imperceptível, sem nos darmos conta de que poderemos não ter uma segunda chance para os demonstrar. Faz falta uma reflexão. Faz falta a queda de 2 lágrimas teimosas, destas que enroscam e rolam por dentro, principalmente quando são de saudade. Faz falta uma chama acesa em algum lugar inesperado, quando nos achamos percorrendo algum labirinto sombrio da própria alma. Faz falta aquela boa energia que nos aviva, aquela energia ímpar e calorosa que acostumados sentir na presença de nossos afins, aquelas pessoas que no nosso coração costuma eleger espontaneamente. De vez em quando, até a fé faz falta. E mesmo sabendo que é um processo absolutamente humano e passageiro, faz falta ouvir alguém dizer que em breve a recuperaremos. Faz muita falta quando não conseguimos acessar os nossos entes queridos, seja pela distância geográfica, seja pela distância de gerações,
e estão baixando os braços quentes de uma ternura doce que esmaece por inobservância do destinatário. Faz extrema falta a presença de nossos ancestrais, aqueles que nos precederam na grande travessia e levaram consigo uma parte viva de nós mesmos e da nossa história. Sim, estamos no tempo do faz falta. O tempo indiferente escapa célere pelos vãos dos dedos e, ao mesmo tempo, parece se arrastar demasiado lento, dando-nos tempo de constatar o quanto necessitamos resgatar sentimentos. Sentimentos que fazem falta, que fazem toda a diferença. Sentimentos que se multiplicam num tempo em que todas as circunstâncias parecem não colaborar. Mas os sentimentos, quando são articulados, são prêmios de Deus, pelos quais sempre vale a pena viver e lutar. Ao retornarmos, eu já pergunto aqui ao Dr. Walter Silioni, como é que quais são as principais dificuldades do advogado quando vai falar da mídia? Porque eu quero deixar bem claro, antes que ele responda, que o Dr. Walter Silioni é vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa. É isso, correto? Isso. Então, Dr. Walter, por favor. Só lembrando, bom o senhor lembrar disso, porque a associação nasceu em 33, embargador. 33? 33. Ela vem ali, ela tem um prédio doado na Liberdade, acho que, se não me engano, pelo Getúlio Vargas, né? No mesmo tempo que a doação do prédio da Ordem. E naquele tempo, ela nasce exatamente para fazer não só a casa do jornalista, mas a casa de informação séria. Tanto que você olha ali no prédio e você vê fotos ali de jornalistas correspondentes fora do país, da fundação de alguns prédios públicos, até do Autódromo de Interlagos. Então, e terminou sendo, com o tempo, tudo vai passando, né? O prédio foi perdendo a função, e até acho que depois que nasce o Sindicato de Jornalistas. Hoje tem até uma briga, uma discussão em torno dessa questão do diploma, se é válido ou não, tal, enfim. Diploma, acho que todos são válidos, né? Se é necessário ter ou não para fazer jornalismo, isso é outra discussão. Mas não cortando o seu raciocínio, mas é a vocação que está em primeiro lugar. Isso já é nato da pessoa. O jornalista, então, ele lógico, ele faz a faculdade em jornalismo, mas para se aprofundar nos estudos, e, naturalmente, adentrar a mídia aí de uma forma gigantesca. Mas eu acho que aí a faculdade ela serve para botar aquele tom de responsabilidade no sujeito. Tanto que o senhor, como magistrado, como advogado, é um excelente jornalista. Eu acho os melhores jornalistas, antes acho que foi em 63 a obrigação do curso, depois caiu de novo, né, já está nessa briga, mas eu acho que a formação específica daquele assunto é que importa. Você tem que ter o saber, entre aspas, o Código da Ordem fala em notório saber, né? Mas tem que ter uma figura que nem o senhor, para que se possa questionar de forma correta as questões, por exemplo, na área do direito. Mas sabe como nasceu esse programa, Direito e Justiça em Foco? Exatamente para informar o povo, o telespectador, o jurisdicionado, enfim, o que se passa no Tribunal de Justiça. Isso é importantíssimo. Inclusive, levar a responsabilidade do tripé da Justiça, advogado, Ministério Público e magistratura. Então, esse é o meu objetivo. Tanto é que hoje eu estou aqui conversando com um excelente advogado e um excelente jornalista. Doutor, o senhor me deixa assim... Não, mas é verdade. Olha, porque eu posso ver um lado assim, de extrema importância, e convido o senhor a ir também nos nossos veículos lá, essa situação do magistrado que sai da questão do quinto, quer dizer, um dos melhores advogados que são indicados para o quinto constitucional. Quer dizer, o melhor advogado que foi escolhido, que foi o senhor. O certame é muito difícil, viu? O certame não é fácil, não é fácil porque são
São 3 etapas, né? Primeiro você tem que ser escolhido pela Ordem dos Advogados do Brasil, né? No caso aqui em São Paulo, secção de São Paulo. Depois você tem que ser escolhido numa lista tríplice pelo Tribunal de Justiça, pelo órgão especial, 25 desembargadores. Né? E depois, então, você tem que ser escolhido pelo governador. Que não é brincadeira. Não, né? não é fácil. Não é fácil. É muito difícil. Eu até hoje, viu, Dr. Walter, eu exerço minha atividade profissional no Tribunal de Justiça. Nós temos um grupo chamado Grupo de Apoio ao Judiciário, GAGE, né? E nós, desembargadores, magistrados, aposentados, que prestamos nossos serviços voluntariamente no Tribunal de Justiça. Tanto é que outro dia eu fui instalar a conciliação aqui numa comarca aqui de São Paulo, e lá estive, aqui em Atibaia, instalando uma conciliação nos juizados especiais. Isso por ordem, obviamente, por ordem da Corregedoria, que é a atribuição dela. Mas você aqui é quem deve falar. Eu perguntei a você quais são as principais dificuldades do advogado quando vai falar da mídia. Ele tem que ser atento ao código de ética, porque é como se fosse o juramento dele, né, com como ele vai tratar a informação, mas se atentar para uma coisa, o caso que ele está levando, se colocado de forma errada na mídia, às vezes ele quer, ou ele é buscado a saber disso, né? Pode até atrapalhar o andamento do processo dele. Claro. Então, o importante do advogado, quando ele vai falar na mídia, é estar bem aparamentado, de dar a informação fundamental do processo dele para poder passar o que ele tem, se é caso específico, o que ele tem sobre aquele processo, que é esses declamor popular, essa coisa toda. E se ele vai falar alguma coisa que indique notório saber, quer dizer, ele vai esclarecer alguma coisa, esclareça da melhor forma possível, como se estivesse num banco acadêmico, não precisa citar leis e tal, mas esclarecer a população, porque aquele que está do outro lado, ele está ávido do que aquela informação pode ajudar ele. Agora, e aqueles casos polêmicos, de grande comoção, quando o réu, o acusado, já é condenado pela própria mídia. Eu digo pela própria mídia diante da grande matéria, que se usa esse termo, matéria, né? Matéria. Que é levada pela televisão, rádio. Não sei, olha, por exemplo, a gente tem recentemente aí o caso da escola. Eu fiquei abismado, aí falando como dirigente de uma classe jornalista, que tinha um sujeito com gravações, né, que não foram, não sei de onde vem aquelas gravações, mas com os meninos todos ali na sala de aula, com o cara que matou, o sujeito que matou ali, enfim, alguém soltou aquilo por uma rede de televisão, né? O advogado, quando ele vai falar sobre esse... Você acha necessário isso? Eu não acho. Eu não acho que assim, porque talvez aí... Eu também não acho. Porque é ruim para o processo, se há um processo. Agora é um inquérito, né? Quer dizer, está se formando uma ideia na polícia do que aconteceu, né? Você não sabe como é que é a história do sujeito, o que aconteceu com ele. Então, aí tem um problema da responsabilidade do jornalismo, ligado com o advogado. O advogado está tomando conta desse caso, que não apareceu. Mas vamos falar posso falar um caso específico? Pode, por favor. Dos Nardoni, que a mídia plantou guarda na frente do fórum. Quer dizer, o magistrado fica de uma forma que ele não consegue julgar. Ele precisa ficar atento para isso. O advogado fica, às vezes, o promotor, eles precisam medir o que eles vão falar. E atrapalha isso. Eu acho que atrapalha. Não é justo para a família. Não é justo para quem está também do outro lado. Às vezes precisa ser julgado. Você não sabe se aquele sujeito fez mesmo aquele delito, enfim. Você não sabe, está sendo julgado. Então, o advogado que está tomando conta do processo, ou que é dessa parte, seja da vítima, ele tem que ter aquela coisa interna, dizer, não, eu vou ter certeza absoluta e vou falar em cima dos autos. Eu acho que aqui no Brasil tinha que ser assim, porque parece que é muita coisa como estilo americano. Sai falando, sai contando. Lá é totalmente diferente o direito. Completamente diferente. Os filmes não são iguais à realidade. E às vezes você condena um sujeito com uma escola base e nunca mais, embargador, aquelas pessoas vão ser as mesmas. Então tem que ter responsabilidade do advogado, mas muito da mídia, porque não vale só pegar uma imagem daquela e jogar na televisão. Aquilo não diz nada. Só mostra a tragédia dos outros, machuca mais o coração dos outros e pode fazer um pai
pegar e ter aquele sentimento e fazer até uma besteira, como pichar a casa dessa irmã do sujeito, que picharam a casa dela, e os próprios alunos da escola onde teve o massacre daquele moço, que devia ser um desorientado total, foram lá pintar a casa dessa senhora. Violência não leva a nada, só fraco usa arma. Tá? Exatamente. Não é, desembargador? É verdade. Olha, um exemplo, aliás, eu vou trazê-la aqui no programa, é a assessora de imprensa do Tribunal de Justiça, Rosângela. É ótimo. Você conhece? Conheço, o José Sanches, uma pessoa ótimo. maravilhosa. Eu vou trazê-la aqui no programa para ela contar exatamente como o Tribunal de Justiça procedeu no caso do julgamento dos Nardoni. Nossa, seria Foi importante. excelente, foi toda a imprensa esteve presente, não houve nenhum senão, não é? Então eu vou pedir para que ela venha nesse programa para contar. Você já sabe como foi, porque você acho que você estava lá também. Mas então quer dizer que o advogado deve agir de que maneira? Especificamente, ele olha, presta atenção no cliente dele. Se for no caso de comoção, tem que prestar atenção no cliente dele e passar a informação que ele pode, Certo. que não vai prejudicar o processo em andamento. E, às vezes, porque tem algum advogado que até dá uma cutucada na mídia para fazer valer mais a opinião dele. Eu acho que o bom advogado ele tem que trilhar o caminho dentro do processo que ele está montando e fazer a defesa dele lá no tribunal. Eu também estou consciente de que o procedimento é este. Ele não deve se expor, nem o advogado, nem o Ministério Público e nem o magistrado. Concordo. Eu acho que não deve se expor. E vou mais além. Eu acho que todos os julgamentos devem ser públicos. Públicos que já são, porque a própria lei diz que o julgamento é público, mas deve se pensar numa TV própria do Tribunal de Justiça, eu já falei várias vezes aqui, e ser naturalmente dirigida pelo próprio Tribunal de Justiça. E colocar no ar, num canal separado, um canal, não Concordo. um canal, canal separado, todos os julgamentos que puder, vamos levar plenamente. Concordo plenamente com o senhor. Quer dizer, o júri é muito importante, o Tribunal do Júri, a soberania do Tribunal do Júri, ela é largamente importante e eu acho que deve ser levada como é e não como pensam que é. Porque, de repente, você está assistindo uma novela e você vê um julgamento pela novela, é o júri americano, não tem nada a ver com o júri brasileiro. E atrapalha todo o processo. Atrapalha. Mas eu estou falando muito, doutor Walter, por favor. Quero saber se existe algum momento em que o advogado deve se pronunciar e evitar os jornalistas. O que o senhor acha a respeito disso? Eu vi um presidente de comissão da ordem, Sim. Posso até citar o nome dele, Dr. Arles Gonçalves Júnior, né? Ele é presidente da Comissão de Segurança Pública. E ele cuidou do caso de Guarulhos, aquela moça que foi pelos olhos da ordem, né? Foi assassinada, enfim. E evidente que ele tinha várias informações seríssimas sobre o caso, até porque compartilhava junto com ali o delegado, estava perto do magistrado, olhando pelo olho da ordem. E aí você também tem um outro lado do advogado do rapaz lá que estava tratando. Então. Mas eu vou me mirar nele para falar dessa postura. Eu vi o doutor Arles quieto, em determinado momento. Ele fez os pronunciamentos dele com relação ao que ele achava do caso, notório saber, e aí depois ele cessou. E eu perguntei por que, Arles, se você talvez tivesse uma informação melhor que o sujeito. Ou às vezes até colocasse de outra forma aquela informação que ele falou. É para que sejam julgados certos os acusados. Se tem os acusados ou não. Então, eu estou mirando nele, e até no presidente da ordem hoje, e até na postura do magistrado, que aprendi a conhecer, para, às vezes, o calar dele é melhor para ele poder distinguir um pouco e melhorar a questão do andamento do processo. Falar só para a mídia não vai adiantar nada, não vai mudar nada. O senhor, como magistrado, vai mudar alguma opinião porque estava chegando perto? Não, a lei é clara. Né? Eu acho que é aí que tem que ser. A lei é claríssima. Agora, eu quero que você me diga, por favor, me dê a sua opinião sobre o judiciário. É retratado fielmente pelos meios de comunicação? Se for por um programa igual ao do senhor, sim. o meu é ter uma dificuldade muito grande, mas... Não, mas tem que ter. Eu acho que
todo meio de comunicação devia ter uma figura que nem o senhor, para entendimento. Não, é importantíssimo. São consultivos, são experientes. Se são hoje no Brasil assim, na rede que nós estamos hoje aqui, que eu estou dando entrevista, sim, por conta do seu programa. Na maioria, não. Eu acho que falta muita consciência de como tem que proceder, como é que funciona o processo, como é que tem que tratar o magistrado. Eu conheci agora um pouco da vida do magistrado e vi que é uma vida muito dura, que é difícil. Ele tem um monte de processo. É uma opinião diferente da que eu tinha. É difícil. Como é que julga? É ser humano também, né? É difícil. Não é, doutor? É difícil. Então, se hoje os meus colegas, meus pares sabem tratar isso, acho que não. Tem que ter muita... Que nem o senhor faz ali com o trabalho, como é que é o nome mesmo? Grupo de Apoio ao Judiciário, então, GAGE. O GAGE. Tem que ter também para o jornalista. Ele tem que ter entendimento como é que funciona a lei. Para ele poder noticiar certo. Porque se ele fala errado, ele faz uma... É a história do Orson Welles, da Guerra dos Mundos. Isso. Não é? É isso mesmo. É aquela história, tem guerra, e no fim era tudo na rádio que estava acontecendo. Tudo na rádio, era uma ilusão. Aquilo é uma ilusão que ele conseguiu tornar uma realidade aos ouvintes daquele momento. Nossa, muito bem lembrado. Né? Não é fantástico? Fantástico. E eu acho que falta essa consciência no jornalista de, aí sim, dar uma olhadinha mais de perto para aquela informação que é a jurídica. Mas esse não é um sonho e não é nada real. Nós estamos retratando, na medida do possível, nós estamos retratando aquilo que, afinal de contas, acontece. Eu agora vou pedir ao meu querido e respeitado Dr. Walter Cilioni que, naturalmente, apresente as suas considerações finais. Por favor. Minhas considerações... Quando eu entrei na sala hoje, conversando com o senhor, vendo sua filha, a forma que o senhor trata, assim, eu tenho só respeito pelo desembargador. Desembargador, eu fico grato o senhor me trazer no programa, mas, principalmente, quero agradecer essa figura que é o senhor. Não estou fazendo aqui rasgação de seda, não. Me senti em casa, naquela filosofia que aprendi com meu pai e com a minha mãe, de um sujeito, uma personalidade séria que retrata dentro de um programa de televisão aquilo que é importante para que a população saiba. O senhor carrega ainda aquilo de fazer o melhor para o próximo dentro da magistratura e do direito. Essas são as minhas considerações para o senhor. Agradeço. Eu também quero agradecer bastante a você, Dr. Walter, porque nós aprendemos a cada dia, não é, das nossas vidas, não é, e reservamos, não é, colocamos um repositório na nossa mente, no nosso subconsciente, para que é o guardião da porta do nosso cérebro, não é? E nós colocamos ali essas coisas todas que a gente vai aprendendo aos poucos. E hoje também é um aprendizado para mim. Trazê-lo aqui foi uma grande honra, foi reviver a essência do passado sério, não é? Porque a minha geração é a geração do seu querido pai, não é? A quem eu prestei a homenagem logo no início do programa. Mais uma vez, então, muito obrigado. Obrigado.